Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cheguei. Vamos falar como o príncipe William e a própria princesa de Gales, a Kate Middleton, olha para o futuro quando o assunto é o príncipe George, o futuro herdeiro ao trono, e também dos irmãos, a Charlotte e, claro, o Louis. No prisma, ou pelo menos na visão do príncipe Harry, porque o príncipe William falou da infância ou como ele deseja que os filhos tenham uma história completamente diferente, pelo menos na relação entre irmãos. Vamos lá então falar? Muito que bem, você que chegou aqui, eu sou Edu Coutinho, seja muito bem-vindo. Este é o Hora da Resenha. Peço para você já se inscrever, deixe o seu like, já é tradição esse pedido, tá bom? Comente, ative as notificações, compartilhe. Já está no clima? Traz para mim o hype. Hypa esse vídeo, combinado? E olha, o nosso clube está chegando. A partir de R$ 10 você vai ter vídeos exclusivos, figurinhas, tudo isso em um só momento, combinado? Bem, até grupo de Telegram, WhatsApp nós vamos ter para poder, falar mais da família real, mas vamos para nossa conversa de hoje. O príncipe William deu uma entrevista e uma das partes que mais chamou a atenção, além de falar que a monarquia vai mudar um pouquinho, fiz um vídeo, vai lá dar uma olhadinha, pelo menos nessa repercussão que deu o que falar, trata as mudanças na monarquia necessárias. E isso com foco já em seu filho, o primogênito, o príncipe George, que vai ser futuramente o rei. Após o rei Charles, o príncipe William, vem o príncipe George. Vamos fazer um exercício? Como seria o mundo quando o rei George assumir, quando o príncipe George assumir o trono? Essa é uma pergunta para gente que já deduziu que ia ter carros voando e etc., muito abstrata. Por quê? A gente não sabe como vai estar, mas para a gente ter uma ideia, a Rainha Elizabeth saiu do analógico para o digital, que é uma mudança revolucionária. Então, o príncipe William, quando diz que vai mudar algumas questões, pode ser até mesmo eles viajarem no mesmo avião, como foi uma das polêmicas de tempos atrás, que o rei Charles não estava gostando. Então, William pode mexer muito no panorama da família real mais para frente. O príncipe William e Kate Middleton observa que ter o máximo de privacidade, uma casa com cara de casa e o ambiente família é muito importante para o cuidado com os filhos, que são 3. Além disso, nessa entrevista, ele colocou ou classificou a característica individual de cada um, que eles gostam de praticar exercícios, atividades físicas, eles têm uma agenda tomada de atividades, tá? E existe também o momento da ideia de estar adequado dentro da monarquia. Se a gente parar para pensar, o príncipe George e a princesa Charlotte, eles têm um comportamento muito já preparado e moldado para os eventos públicos. O príncipe Louis é mais solto, só que ele também já segue o caminho de protocolo. Mas o príncipe William, claro que a infância que ele teve com o rei Charles e com sua mãe, a princesa Diana, é bem diferente daquilo que eles retratam hoje. No caso, William e Kate, para os seus 3 filhos. Ele menciona como foi impactante a separação dos pais, as brigas, as polêmicas. Ele diz que, de certa forma, toda criança que passa por esta situação, ainda mais quando a gente fala também do peso da monarquia, ou crescer diante dos fotógrafos, da mídia, da imprensa, tem um impacto. E este impacto causa problemas. Isso ele deixa bem caracterizado. Além disso, ele lembra da instituição. Que a instituição, de certa forma, eu venho e falo às vezes em alguns vídeos, que tem vários filhos, porque a mulher, né, que casa com o rei ou futuro rei tem que ter filhos para a sucessão.
Então a ideia é, o que vai ser dos outros filhos? Porque o primeiro filho, ele tem todo o tratamento para ser rei, ele precisa se educar e também existe umas regalias, e os outros sentem bastante. Isto é chamado como síndrome do segundo filho, e que a gente observa muito agora com o príncipe Harry e com o príncipe William, só que não é uma novidade. A própria princesa Margaret com a rainha Elizabeth II, o Andrew e o rei Charles brigaram bastante. Então, existe aí um problema a ser equacionado por Kate e William. E que ele demonstra que um ar mais humanizado e mais orgânico possível é importante. Muitas notícias dão conta que o príncipe William e Kate optaram em fazer, ou pelo menos as atividades dentro de casa, serem mais normalizadas, sem muito empregado, sem muitos funcionários, para não atrapalhar a rotina dos filhos, escola e atividades como ele mesmo cita. Uma das coisas que chamou a atenção foi quando, aliás, duas, foi quando ele disse que os filhos não têm contato nenhum com o celular. Em um mundo de redes sociais, em um mundo com tudo pelo celular, 3 filhos ricos, vamos dizer assim, estão dentro da monarquia, não têm contato, pelo menos, com este aparelho, o telefone. Então isso chamou a atenção e reverberou bastante. Bem, para o William é uma preocupação porque eles estão sempre sendo alvos de notícias e eles resguardam bastante os filhos e o peso na qual a imprensa, ou pelo menos as notícias e outros assuntos que chegam, pelo menos para as crianças. O momento realmente é de estar junto, família, ou pelo menos aproveitar a vida no seu máximo. Esta é a visão que o príncipe William também traz. Ele lembra da Diana, elogia a mãe, dizendo que a mãe tinha essa visão de humanidade, eles, no caso o príncipe William e Harry, em lugares que mexiam com a mente deles, pelo menos para o ato de humanização, de ver pessoas, conhecer pessoas, de respeitar as pessoas. Então ele tem este momento com os filhos. Também em relação ao príncipe George, ele fala sobre o peso da instituição, que ele garante que quando ele for rei, ele quer tornar, ou pelo menos manter as tradições, mas que o George observe a família real, a realeza, a firma como algo benéfico, para que ele olhe e que ele não veja aquilo como uma âncora, ou pelo menos como uma obrigação. Eu falei no vídeo anterior que o William, muitas vezes, observou seus afazeres, ou pelo menos o trono, como uma obrigação. Mas dessa vez o William quer mostrar um lado mais orgânico e humanizado às tarefas do príncipe George. Aliás, o George tem 12 anos e vai começar agora uma época de transição. O que ele vai fazer, o que ele vai aprender, quais são as aparições que ele vai fazer dentro da família real. É o momento de Kate e William começarem a conduzir o futuro jovem e que vai ser rei para os seus afazeres, tá? Ele também dá pistas de como os outros irmãos, a Charlotte e Louis, são cuidados. Então todos eles são cuidados da mesma forma. E o George, principalmente, que ele já tem noção que vai ser rei, mas é uma noção de que os irmãos vão estar ali para apoiar. Bem, eles são muito pequenos ainda, muita coisa muda, a gente cresce e tem as nossas próprias opiniões, então a gente tem que observar. Só que a criação base é bem importante, já que o William não teve, por exemplo, um lar, vamos dizer, funcional, que Kate já teve, com o pai, com a mãe, com os irmãos, ou mesmo não tendo uma família completa, dentro da normalidade, sem protocolos muito pesados. E eu acredito que foi esse recado do príncipe William. Outra parte que chamou a atenção foi quando ele menciona a educação dele e do príncipe Harry, porque muito tempo que a gente não vê ele pronunciando pelo menos o nome do príncipe Harry nominalmente. Aliás, não tanto tempo, mas assim, abertamente. Abre aspas para o príncipe William. Obviamente, quero criar um mundo que meu filho tenha orgulho do que fazemos. Um mundo e um trabalho que realmente impactem as vidas das pessoas para melhor. Isso é uma ressalva, mas espero que não voltemos a algumas das práticas do passado, na quais Harry e eu crescemos. Tudo o que puder para garantir que não regridamos nessa situação, pontuou. Então aqui ele dá uma base
nas mudanças, até mesmo para beneficiar os filhos. A saúde mental, essa questão do peso do protocolo, ele já dá um sentido. E também abre uma fenda para a gente imaginar, ou pelo menos ter a dedução, deduzir que a infância de Harry e William foi bem complicada. Por isso nós temos esse cenário atualmente, por outros fatores, mas também diante de vários acontecimentos ou de ocorridos tratamentos. Então, o príncipe William já demonstra uma mudança para o futuro do príncipe George. A gente observa muitas diferenças entre a criação, ou pelo menos uma criação mais rígida ou mais distante, aonde o príncipe William e o príncipe George aparecem mais constantemente juntos, em jogos, em atividades de pai e filho. Observamos que lá atrás, Diana fazia mais do que o próprio príncipe de Gales, agora o rei Charles. Então, existe esta mudança e eu acredito que é muito benéfica para o futuro da monarquia e para o futuro rei. Agora, se a monarquia vai chegar até o rei George, aí nós vamos ter que esperar para ver, porque, gente, é muita modernidade chegando e o mundo vai ser outro com certeza, mas o William já planeja um mundo melhor e menos hostil para os seus filhos e eles unidos. Pelo menos é isso que a gente vai esperar para a nova monarquia que está nascendo. Bem, é isso. O que vocês acham? Quero a hashtag filho. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam lá no Instagram, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Está vindo o nosso clube de membros, Clube da Realeza. Espero você também. Eu sou Edu Coutinho. Fui.